Olá, muito obrigado. Mais uma reunião da nossa super semana. E você já sabe o tema da semana. Hashtag o quê? O quê? Dependente. Isso aí. Cada vez mais jovens dependentes de Deus para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora vamos conectar-nos aqui à palavra do Senhor, já que você está conectado conosco, todos nós agora conectados a Deus, através do texto de 1 Samuel, agora o capítulo 17. Hoje vamos falar da briga, do confronto, da batalha, do pequenininho versus o grandão, do fraquinho versus o fortão, do orgulhoso versus o humilde, do homem de Deus versus o homem cheio de si mesmo. Isso mesmo, Davi e Golias. E todas as vezes quando via um problema na rua, a molecada brigando com o outro, puxando assunto, puxando conversa, querendo briga, a pergunta era sempre a mesma quando nós estávamos observando. E aí, vai encarar? Vai encarar a briga? Vai encarar a batalha? O Davi encarou e venceu. Você vai encarar em nome de Jesus e a vitória vai ser tua também. Vamos nessa? Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Chega pertinho da pessoa que está aí do seu lado, com a Bíblia aberta nas mãos, para que ele ou ela possa acompanhar junto contigo em nome do Senhor. Verso 1 do capítulo 17 de 1 Samuel começa dizendo assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os seus homens e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte ao lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: Para que saís formando-vos em linhas de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Mas o final dessa história você já conhece, e é um final feliz, porque surge um homem que confia em Deus. E todo indivíduo que confia em Deus, passe a peleja que for, a batalha que vier, no final ele terá um final feliz, porque essa é a promessa do nosso rei que luta por nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Hoje abordaremos e estudaremos o confronto entre Davi e Golias, entre Davi e o gigante. E o gigante caiu por terra e a vitória foi do Teu servo que confiou nas Tuas promessas. Nós também confiamos nas Tuas promessas, já sabemos o final da história e suplicamos-te, ó Deus, fé para continuarmos firmes, para que em meio à peleja vejamos a manifestação do Teu poder para nos outorgar a vitória que só o Senhor pode conceder. Nas Tuas mãos nos entregamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Olá, querido dependente do Senhor. Vamos lá então. Você está vendo aí um indivíduo que está se levantando e tudo o que ele quer resume-se em uma palavra: briga. Golias é um indivíduo que se comporta como único e exclusivamente um camarada que deseja briga, guerra, confronto. É um camarada que passa diante de todo mundo e grita: e aí? Vai encarar? Vai me enfrentar? Está desafiando todo um exército para que pelo menos um dentre o exército o enfrente, o desafie. Ele é um homem que queria alguém para brigar. E já reparou que às vezes a gente parece viver como se fosse um Golias, andando por aí à torta e à direita, sempre procurando alguém para brigar? Parecemos o Golias quando estamos dentro de casa, querendo arrumar briga
com o cônjuge. Parecemos o Golias quando estamos dentro de casa querendo levantar e suscitar a ira dos filhos, querendo briga com os filhos. Às vezes dentro da própria igreja nos comportamos como Golias, desafiando as outras pessoas. E aí, vai me encarar? Desafiamos o pastor da igreja, e aí? Vai me encarar? Desafiamos o patrão, os colegas de trabalho, as pessoas no trânsito, na escola, na rua, e aí? Vai me encarar? Vivemos às vezes como se fôssemos Golias, provocando as pessoas, querendo briga, desafiando as pessoas, muitas vezes chamando-as literalmente para o braço. E quantas pessoas já se puseram em situações em que estiveram envolvidas em um conflito simplesmente porque resolveram desafiar alguém. Vivemos por aí às vezes como se fôssemos o Golias, gente que passa o dia todo provocando a ira dos outros, desafiando os outros, querendo mostrar-se mais forte e maior do que os outros por conta de um sentimento de arrogância, de prepotência, vive querendo arrumar briga. Ei, seja da paz, meu amigo. Chega de arrumar briga com as pessoas. Você não se cansa de suscitar ira nas pessoas? Você não se cansa de desafiar as pessoas? Qual é o teu proveito em ficar num estado de contenda constante com as pessoas que vivem ao teu redor? Ei, querido, Deus tem uma proposta diferente para você. Em vez de procurar viver brigando com as pessoas, ame mais, beije mais, abrace mais, seja mais amigos das pessoas, passe mais momentos de união e menos momentos de desafios, menos momentos de contenda, de rixa, de intriga. Para de ficar querendo arrumar alguém para brigar, para com essa vida de disputa. Você às vezes não entra num conflito, mas está sempre brigando através de palavras, disputando espaço, disputando autoridade, disputando proeminência, e às vezes pelas coisas mais tolas da vida. Imagina só que um dia desse, uma campanha estava sendo feita pela igreja em algum lugar desse país. E a campanha mobilizava toda a membresia do local para que pudessem catar latinhas. A juntar latinhas, porque essas seriam reunidas de todas as igrejas e, por sua vez, trocadas, vendidas, depois de amassadas e, consequentemente, a receita adquirida por intermédio da venda das latinhas proporcionaria a compra de um veículo que auxiliaria muitas pessoas, especialmente as enfermas, as necessitadas. Enfim, nobre projeto, trabalho bacana, todo mundo envolvido na cata, na coleta de latinhas, as igrejas, a juventude, os clubes, muito legal. Mas um dia saiu então o jovem casal para fazer o seu trabalho de catar latinhas para contribuir então com a campanha da igreja. E ele, de repente, andando com sua esposa, um lindo dia de domingo pela manhã, de repente um observa a latinha de um lado da rua, ao mesmo tempo em que o outro observa também, e eles correm para o mesmo lugar, e um pega a latinha, o outro reclama: por que você pegou a latinha que eu vi? Não, mas eu vi primeiro, e como duas crianças começam a brigar. Imagina só que a conversa começa rendendo e aquilo que se era um camundongo, de repente começa a se transformar num elefante, e agora estavam de rosto virado um para o outro, não queriam mais dirigir a palavra. Então você cata as suas latas, que eu cato a minha, e a briga começou por conta de uma latinha, e essa latinha foi crescendo, se tornando um latão, e o problema se tornou um problema gigante, porque daqui a pouco estavam sem se falar, e daqui a pouco um pegou a latinha e tacou no outro, desequilíbrio, controle, descontrole. Daqui a pouco foram para casa e foram discutindo e foram alegando: eu tenho razão, não, eu não tenho, você que tem, etc, etc. E vai daqui, vai dali, com licença, e alguém se exaspera e pede licença com um pouco mais de intensidade e, sem querer, bate com o braço, e o outro acusa de agressão. Aí a mãe é chamada, a sogra se envolve, a confusão está formada, vai chamar a polícia, agora foi agressão física, tudo por causa de uma latinha, tudo por causa de uma disputa. Como temos a capacidade de transformar camundongos em elefante, latinhas em verdadeiros latões, gigantescos recipientes. Tem necessidade disso. Valeu a pena criar tanta confusão por coisas tão pequenas? E mesmo que fossem coisas tão grandes, será que vale a pena sim? Mas é a minha dignidade que está em jogo, é a minha vontade, me humilhou, pisou em mim. Será que vale a pena tudo isso? Será que no final você se sente verdadeiramente vitorioso depois de ganhar uma discussão?
Será que o desgaste que você sofre, e normalmente você se desgasta com as pessoas que você mais gosta, já reparou? As pessoas que você mais ama, que são do teu convívio familiar, as pessoas do seu ambiente de trabalho que são mais próximas a você, são as pessoas com quem você mais se desgasta e às vezes viver debaixo do mesmo teto num constante processo de briga, viver num ambiente de trabalho em constante tensão, parece que a pessoa está sempre fazendo alguma coisa para te derrubar, disputa constante. Ei, para de viver como Golias, para de viver arrumando briga, levantando queixumes, enfrentando um processo de disputa a todo tempo. A filosofia praticada pelo Evangelho é diferente. Você não veio para disputar, você veio para servir. Você não é colocado para ser melhor. O melhor no reino de Deus é aquele que serve. Então para com esse processo de disputa. Para de se comportar como Golias, em nome de Jesus. E aí você percebe, de um lado, no pico norte, o exército do povo de Israel, e do outro lado, no pico sul, o exército dos filisteus. Um exército contra o outro exército, e um tempão, um parado de um lado e o outro parado de outro. Aí você que é inteligente se pergunta, por que não se confrontaram logo então um exército contra outro exército? Por que o pau não quebrou? Resolveram logo esse problema e foi cada um para sua casa, ou cada um se tornou escravo de outra nação? E final de conversa, 40 dias, um de um lado e um outro de outro. Qual é a razão aparentemente irracional? Simples. Se você olhar para a situação geográfica, você vai entender a situação. Um estava no pico norte, povo de Israel. O outro estava no pico sul, povo dos filisteus. Havia um vale, de acordo com a declaração bíblica, no meio de um e outro pico. O que isso significa? Que o primeiro exército que descesse ao vale se colocaria num posicionamento de desvantagem, porque uma vez estando no vale, seria mais fácil para quem estava em cima atacar aquele que no vale se encontrava. O indivíduo que primeiro descesse ao vale, o indivíduo que primeiro descesse do seu respectivo pico, se tornaria um alvo fácil nas mãos do inimigo. Se tornaria uma presa fácil e certamente seria destruído. Ninguém queria ceder. Israel não descia do seu pico, os filisteus não desciam do seu, e ao contrário, parece que resolveram escolher representantes. O representante de Israel contra o representante dos filisteus estariam ambos descendo ao vale para se enfrentar. E os israelitas estavam entrincheirados dessa forma, os filisteus da mesma forma, e aí aparece o representante dos filisteus, o famoso personagem Golias. Quem era Golias? Um gigante com uma cota de malha de bronze que pesava 5.000 ciclos. Pastor, quanto que é 5.000 ciclos? Se liga aí, 57 quilos é a armadura do garotão. O garotão estava com 57 quilos de armadura. Para se movimentar, meu brother, com 57 quilos pendurado no seu corpo, meu amigo, tem que ser grande, tem que ser forte. Nós estamos falando de um cara que, além de carregar uma armadura de bronze de 57 quilos, tinha um escudo para sua proteção em um braço, segurado por uma mão, e uma lança, cuja ponta de ferro pesava 600 ciclos, que corresponde a 6 quilos aproximadamente. Malha de 57 quilos, armadura de 57 quilos, uma lança com uma ponta de ferro de 6 quilos, e ele, com sua altura de 2,92 m, se configura o personagem gigante que aparece aqui, denominado de Golias, totalmente bombadão, chapadão, cheio de esteroide anabolizante, todo malhadão, 1000 abdominais de cabeça para baixo, 700 flexões com um braço só, uma junção de Superman, He-Man, Iron Man, Spider-Man, Spectroman, Quarteto Fantástico num só figura e uma figura horrorosa. E imagina a cena. Quero um homem para disputar comigo. Parecia mais um incrível Hulk todo nervosinho. Gritava, eu quero um homem. Na verdade, ele estava cheio de demônios, isso sim. Um cabeção gigantesco que o Davi enxergou como uma oportunidade única de meter-lhe uma pedrada. É a briga mais famosa da Bíblia. É o confronto mais comentado entre as crianças. E o Davi... Quem era o Davi em contrapartida? Um garoto simples,
Garoto que deve ter sido criado tomando emulsão de Scott. Tu lembra daquela praga que você tomava quando era criança? Tinha uma gripe, o pai acho que dava erva de Santa Maria, mastruz com leite. Garoto que usava quichute, havaiana com preguinho depois rebentado, conga. Já pensou? Simplicidade do Davi. Era o garoto simples diante do gigante bobadão. E na guerra antiga, queridos, não se engane, era muito comum você ter o confronto de representantes. Representante de um exército com representante de outro exército, e uma vez que houvesse o confronto entre esses dois representantes, então a batalha seria decidida sem maiores derramamentos de sangue. E na guerra antiga havia pelo menos 3 tipos de guerreiros. Eu disse 3 tipos de guerreiro. Número 1 era o da cavalaria, ou seja, os homens que vinham ao combate montado em seus cavalos e em suas respectivas carruagens. Essa aí era a galera da cavalaria. O segundo tipo de guerreiro era o pessoal da infantaria, pesada, os soldados que estão a pé, o pessoal que está acostumado com combate frontal, homem contra homem, soldados armados com espadas, escudos e uma espécie de armadura, como citado aqui pela Bíblia, aqui usava o gigante Golias. Esse era o segundo tipo de guerreiros, ou seja, o primeiro a infantaria pesada, o primeiro a cavalaria, o segundo a infantaria e o terceiro tipo correspondia à artilharia. A artilharia era o pessoal que vinha de arco e flecha, os arqueiros. A artilharia era o pessoal que mexia com a funda, os fundeiros. E olha, esse pessoal era célebre, porque era um pessoal que tinha capacidade, segundo registros históricos da época, especialmente exibidos em tapetes e tipos de arte encontradas entre as escavações, gente que conseguia atingir o pássaro quando ele voava. E se você dá uma olhada na descrição bíblica, vai perceber que havia uma tribo, a tribo de Benjamim, que eles eram tão especialistas em acertar com uma funda, uma vez a funda utilizada como uma arma, que os caras eram capazes de acertar um fio de cabelo a uma considerável distância. Esses caras das fundas faziam parte da artilharia. Que confronto que nós estamos vendo aqui? Estamos vendo o Golias, que é um camarada da infantaria. E estamos vendo o Davi, que é o camarada da artilharia. Por isso, Davi não o teme, entre outros motivos, evidentemente, porque Davi não estava partindo para um confronto para homem a homem, tete a tete, braço a braço, força a força. Era desproporcional, querido. Davi fazia parte de uma classe diferente de guerreiros. Ele estava no setor da artilharia. E a funda não era um estilingue, um estilingue que você usa para caçar quando criança, ou para brincar quando criança, um brinquedo infantil. Na verdade, era uma arma incrivelmente devastadora. Quando Davi roda a funda, os estudiosos estão falando de uma funda de aproximadamente quase que 1 metro de comprimento, que dava cerca de 6 a 7 voltas por segundo e alcançava então uma velocidade extraordinária, tornando-a assim uma arma poderosa, capaz de atirar uma pedra a cerca de 126 km por hora em alvos até com 180 metros de distância, e os fundeiros faziam parte da artilharia de Israel. As pedras escolhidas por Davi são pedras características daquela região, ou seja, pedras que continham sulfato de bário, que são mais densas, têm uma densidade 2 vezes maior do que uma pedra comum, o que significa um peso maior, uma pancada maior, uma violência muito mais intensa. Resultado, Davi era o cara desacreditado. Quem desacreditava em Davi? Note o contexto bíblico. Número 1, Davi era desacreditado pelo rei. O rei não acreditava em Davi. Número 2, ele considerava Davi despreparado. Número 2, o irmão mais velho não acreditava em Davi. Você viu o esculacho que ele deu em Davi quando Davi chegou e perguntou quem é esse gigante? Ele arregaçou o Davi todo, deu uma bronca no Davi. O irmão mais velho não acreditava no Davi. O rei não acreditava no Davi. O Golias também não acreditava no Davi. Achava que até era uma brincadeira que estava sendo feita com ele. Vou matar esta criança, ele deve ter imaginado. Olha a cena. Davi é o desacreditado pelo rei.
Davi é o desacreditado pelo irmão, ou seja, pela família, e Davi é o desacreditado pelo próprio Golias, que se constitui o seu adversário. Ninguém acreditava no Davi. E de repente eu estou falando para você nessa hora e você se sente desacreditado, descredibilizado por todo mundo. Ninguém mais acredita em você. Ninguém mais acredita em você como chefe de família, ninguém mais acredita em você como cônjuge, ninguém mais acredita em você como cristão, ninguém mais acredita na tua palavra, ninguém mais acredita no teu potencial, ninguém mais acredita na tua capacidade de dar volta por cima, ninguém mais nem quer te dar uma chance de provar ou de exibir coisa alguma, porque simplesmente ninguém acredita em você. Mas para Davi, a opinião dos outros não importava. Para Davi, a opinião do rei não era relevante, para Davi, a opinião do seu irmão não contava, e para Davi, muito menos a opinião do gigante Golias lhe interessava. Para Davi, o que ele se importava de fato era a opinião que Deus tinha acerca de seu respeito. E Saul era um grande guerreiro, verdade. Saul era o maior guerreiro, normalmente o rei era o maior guerreiro. Mas o Davi foi maior do que o Saul. Isso deixou Saul meio aborrecido. E sabe qual que é a moral da história aqui? Você pode ser bom. Você pode ser muito bom no que você faz. Mas sempre haverá alguém melhor do que você. Não fica se regozijando hoje como se você fosse alguém que não pudesse ser sobrepujado por ninguém. Você se acha o melhor cantor? Cuidado. Sempre há alguém melhor do que você. Você se acha o melhor pregador? Relaxa. Sempre existe alguém melhor do que você. Você se acha melhor do que você faz? Você é o melhor engenheiro? Você é o melhor pedreiro? Você é o melhor escultor? Você é o melhor artista? Você é o melhor empresário? Acredite, sempre haverá alguém melhor do que nós e precisamos ser maduros para entender isso. Resultado, sempre haverá alguém para substituir aquilo que você faz. Ninguém edita vídeo melhor do que você, ninguém filma melhor do que você, ninguém participa das coisas melhor do que você, ninguém é tão perspicaz ou tão inteligente como você. Mentira, não se engane, sempre haverá alguém que vai fazer o seu serviço melhor do que você. O ser humano, ele procura sempre se aperfeiçoar e o processo de crescimento é contínuo, por isso um conselho, não fique estagnado, busque sempre ler mais, busque sempre estudar mais, busque sempre mais conhecimento, porque o crescimento ele é contínuo. O Saul estava sendo surpreendido por um garoto que faria o serviço melhor do que ele. E o que Davi precisou? Apenas uma tacada certeira. Então, Saul, baixa a bola. Ei, você, baixa a bola, desce do palco, o mundo não gira ao teu redor. Ei, às vezes dói, mas temos que reconhecer que tem gente melhor do que nós. E é possível que você esteja sentado ao lado neste momento de alguém que é melhor do que você. Alguém que se sai melhor do que você. Não adianta ter inveja dessa pessoa. Não adianta tentar puxar o tapete dessa pessoa. Não adianta se rebaixar para fazer um trabalho ridículo no sentido de que você quer apagar o brilho da pessoa para que de alguma forma você tenha um brilho sobre ela. Para com isso. Para com isso. Reconheça o que de bom existe nos outros, isso é nobre. Reconheça o que de melhor há nas pessoas, isso é muito digno, isso é muito honesto. E se você precisar exercitar, pode virar para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, aí, ó, você é melhor do que eu. E pode dar uma risadinha, pelo menos pela fé, né, irmão? Aí depois você diz assim, dá um cutucão, nem nos sonhos, garotão, nem nos sonhos. Não perca tempo, quer um outro conselho? Olha só o Davi não perdendo tempo. Pastor, aonde que está isso aqui? Davi não está perdendo tempo. Quando ele chega ao arraial para ver como estão os irmãos, como estão os membros da sua família, ele vai próximo a Eliabe. E aí, o que está acontecendo aí, Eliabe? Que situação é essa? Que parada é essa daí? Que briga é essa daí? Quem que é esse cara abusadinho, esse grandão aí, cabeçudo, que está falando um monte de bobeira? Aí o Eliabe o repreende, não responde absolutamente nada, cheio de sentimento ruim, está amargurado, ressentido. Lembra lá na casa, quando o Davi foi chamado, a despeito dos irmãos que estavam presentes, nenhum dentre os irmãos foi escolhido por Samuel, ou melhor, por Deus, que se comunicou através de Samuel, ninguém foi selecionado, Davi foi chamado, privilegiado, ungido, aquela coisa toda. Olha os irmãos com dor de cotovelo, olha os irmãos magoadinhos, ressentidos, e o Eliabe, então, cheio de ressentimento, cheio de mágoa no coração, repreende o Davi, dá um esculacho no Davi, e bota Davi para correr. Não está nem aí.
que o Davi fez? Davi não deu ideia. Desviou-se dele para o outro, para perguntar para o outro o que estava acontecendo. Sabe por quê? O Davi não é o tipo que se embaraça com esse tipinho de gente. Davi não perde tempo. Davi não gasta tempo com esse papo furado, amargurado e ressentido do Eliabe. Sabe qual é a grande sentença? A sentença é muito simples. Davi não perde tempo com gente trouxa. Ei, para de perder tempo com gente trouxa, essa gente competitiva, mesquinha, invejosa, egoísta, arrogante, vai ficar dando crédito pro que ele fala, vai ficar gastando tempo com essa gente que só quer puxar o seu tapete. Segue tua vida, vai em frente, levanta a cabeça. Não querem te dar informação? Busca informação em outro lugar. Continue com teu alvo definido e não deixe que os trouxas, às vezes instrumentos do diabo por aí, tirem de você o foco que Deus te deu. Davi não se desviou nem do seu foco, ele se desviou de gente que queria atrapalhar o seu foco. Então fica esperto, vigia nesse sentido. E o Davi se desvia dessa gente para não perder tempo. E aí, simplesmente Davi entra em combate. E como é que Davi obteve esse sucesso? De uma hora para outra, em algum momento ele pega e do nada descobre que tem uma habilidade confunda, que tem uma mira certeira, que é extraordinário. Não, querido. O Davi foi para a batalha, ele não foi como um indivíduo que se preparou imediatamente no dia e na hora, no momento da batalha, não. O Davi, ele viveu uma vida de treinamento para aproveitar oportunidade. Quando é que ele foi chamado para estar na presença de Saul? Quando ele era um aprendiz de harpa? Não, ele foi chamado quando ele era um arpista de primeira. Ele treinou para aproveitar uma oportunidade. Quando é que ele vai diante de Golias para enfrentá-lo? Depois de uma vida de treinamento. E Deus o treinou no combate contra um urso. Deus o treinou no combate contra um leão. Ele mata o urso, ele mata o leão. Este é o Davi, uma vida de treinamento para aproveitar oportunidades. E a oportunidade só surge para aquele que está preparado, garotão. Porque aquele que não está preparado não consegue aproveitar as oportunidades que surgem. Então abraça as oportunidades que você está tendo. Está estudando? Estuda mesmo. Se afunda, cai de cabeça. Aproveite a oportunidade que você está tendo. Porque só tem direito a ter grandes oportunidades quem está aproveitando as pequenas a princípio. Porque um degrau conduz ao outro. Um patamar te eleva a outro. Aproveita as oportunidades. Eu lembro do quanto eu queria e o quanto eu gostava de pregar desde cedo. E eu fui para o teológico, eu quero aprender a pregar, eu quero ter uma oportunidade. Mas quem que vai me deixar pregar? Não interessa quando eu vou pregar, não interessa aonde eu vou pregar, mas eu preciso estar pronto. Então eu sempre lia, sempre estudava, sempre me preparava. E todo culto que eu ia, eu tinha um sermão dentro da Bíblia. Todo culto que eu ia, eu tinha um sermão dentro da Bíblia. Eu quero pregar. Ninguém nunca me chamava. Um dia o pregador faltou. E ali, preso à circunstância, o diretor do culto, que não estava pronto, disse: se alguém aqui quer pregar, eu levantei a mão na hora. A oportunidade surgiu, preguei naquele dia e nunca mais parei de pregar. E se eu não estivesse preparado? E se eu não estivesse com o meu sermãozinho escrito e dobradinho dentro da Bíblia para aproveitar a primeira oportunidade que surgisse? Você precisa estar pronto. Eu não sei quando a oportunidade vai chegar. De repente para o teu emprego, de repente para falar com a menina dos teus sonhos. Não sei quando que a tua oportunidade vai aparecer, mas você precisa estar pronto. E para estar pronto precisa de treinamento. Quando chegar o conflito final, a batalha do bem contra o mal, quando chegar o momento decisivo na história desta terra, você acha que você vai conseguir se preparar no momento em que a batalha for instaurada? Não! Tem que treinar a partir de agora. Você não vai arrumar fé como escudo no dia da angústia. Você começa a preparar o teu escudo hoje, agora, para utilizá-la na oportunidade que surgir.
É assim que funciona uma vida de vigilância. Davi era um cara treinado. Resultado, ele podia aproveitar a oportunidade. Tem gente que deixa a oportunidade passar porque não anda se preparando e quando a oportunidade surge, não consegue aproveitar a circunstância. Olha para o Davi, um garoto que era um fundeiro de primeira. Lembra que eu falei da tribo de Benjamim? Pois é, o relato está lá em Juízes capítulo 20, verso 16. Os camaradas canhotos lançavam a funda num fio de cabelo como alvo, tendo a largura de um cabelo por alvo, e os caras não erravam, de acordo com Juízes capítulo 20, verso 16. Vai que o Davi aproveitou a oportunidade de treinar com essa gente. Olha só que coisa extraordinária. E para facilitar a vida do Davi, além de ser um exímio fundeiro, o gigante ainda tinha um cabeção grandão. Resultado, como é que erra um alvo desse jeito? Ele não vai deixar de aproveitar essa oportunidade. Parecia o gigante com a cabeça do Noguinho, da turma do nosso amiguinho. Então foi certeiro, fácil de acertar o alvo. Esteja preparado, aproveite a oportunidade. Uma outra coisa, além de estar treinado, além de estar preparado, você precisa ter estratégia. Muito bem? O jeito como se luta com um leão, provavelmente não é o mesmo jeito que se luta com um urso, que provavelmente não é o jeito que se luta contra um gigante. E você observa que o gigante, além de ser destacadamente, no que diz respeito ao aspecto físico, muito destacado, destacadamente forte, impressionava a sua aparência, ele possuía uma armadura, amigão. Como é que você vai? Ele estava com um capacete, com um elmo característico dos filisteus. Quando que Davi monta a sua estratégia? No momento em que ele observa o gigante rindo acerca do seu tamanho, de sua inviabilidade de vitória, de sua limitação. E quando o gigante começa a rir dele, você pode imaginar o elmo balançando e se deslocando de sua testa, e Davi disse: agora, e aproveita o momento em que o gigante está rindo dele para ferir-lhe o golpe, para disparar-lhe o golpe, e o resultado foi estratégico, foi certeiro. Ele estudou como contornar a situação, montou uma estratégia. Que estratégia você está montando para você correr atrás dos seus sonhos? Que estratégia você está montando para que seus sonhos se concretizem? O Davi, por si mesmo, tinha uma visão correta da vida. Ele mesmo nunca chamou o Golias de gigante. Ele 5 vezes se dirige ao personagem chamando-o de filisteu e 2 vezes de incircunciso. Não é gigante coisa nenhuma, é um filisteu e é um incircunciso. Ou seja, vai cair em nome de Deus, porque Deus é Deus. E se você confia em Deus, óbvio, como Davi confiava, você é dependente de Deus, como Davi era dependente, então você pode se agarrar a promessas maravilhosas contidas na palavra do Senhor, como a que existe, por exemplo, no Salmo 125, no verso 1. O indivíduo que é dependente de Deus agarra-se a promessas assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou você pode recorrer à promessa existente no Salmo 20, no capítulo 20, no verso 7 e no verso 8, quando a palavra do Senhor declara: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos em nome do Senhor Deus. Que coisa linda, querido. O verso 8 diz: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O que é isso? Dependência de Deus. Você quer saber mais sobre dependência de Deus? Olha como os homens de Deus se comportavam plenamente dependente deles. Viaja comigo nas páginas da palavra, dá uma olhada em Jeremias capítulo 9, verso 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. E o verso 24 continua dizendo: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Você percebe o quanto Davi é dependente de Deus? Não dá para enfrentar gigantes num processo de independência.
Você é dependente de Deus para que Ele te outorgue a vitória, os recursos, o treinamento, a técnica, a estratégia, a visão, tudo o que é necessário para você pôr abaixo o seu desafio, para que em seu desafio você veja a manifestação do poder de Deus. E seja você mesmo, é o que eu aprendo com Davi, o Saul, para que Davi fosse ao combate, outorgou a ele a sua armadura. Toma aqui, Davi, veste a minha armadura, e ele coloca aquele negócio e fica sem jeito, é pesado para ele, é grande demais. Esse não é o Davi, e ele reconheceu, esse não sou eu. As circunstâncias, às vezes, querem transformar você em alguém que você não é. E diante da batalha, Davi estava sendo tentado a ser alguém que de fato ele não era. E não dá para ser manipulado se você quer ser um bom guerreiro. Tem que ser você mesmo, é a sua personalidade, é um formato que é seu, é como Deus te colocou, é como Deus te deu a visão, é como Deus te deu a estratégia. Então vai, em nome de Jesus, sendo você o que Deus deseja que você seja, não o que as pessoas desejam que você se torne. Nem sempre você é o Davi que se imagina, essa é a realidade. Todo mundo olha para a história do Davi, nossa, que personagem fantástico, que coisa extraordinária. Ai, vamos ser como Davi. Mas vamos para a realidade dos fatos? A grande verdade é que às vezes nós não parecemos como Davi. Nós não somos pessoas que montamos estratégia, às vezes ficamos dando ouvido demais aos trouxas da vida, às vezes somos indivíduos que não treinamos como devíamos treinar, não aproveitamos as oportunidades, não somos dependentes de Deus. E vivemos aí. Eu quero ser como Davi. Quando a grande verdade é que nós somos mais parecidos como Golias. Gente encrenqueira, gente briguenta, gente arrogante, gente independente. Porque o Davi, ele foi na dependência de Deus. E o Golias, ele foi em sua autossuficiência. Querido, toda vez que você confiar em sua própria autossuficiência, você vai ser derrotado no combate contra o mal. Porque só temos uma chance de vencer o inimigo das nossas almas quando nós formos plenamente dependentes de Deus. Não se arrisque indo para a batalha sozinho. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa Deus pelejar por você, que a vitória será tua em nome de Jesus. Por isso, mais uma vez eu te digo em nome de Jesus, entregue-se nas mãos de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas você tem que ser um guerreiro dependente de Deus, porque senão vamos continuar parecendo como Golias, e os Golias vão cair por terra, mas os que se comportam como Davi, vencedores serão. E como eles se comportam? Sendo plenamente dependente do Rei do Universo. E eu quero dizer para Deus que eu sou dependente dele nessa reunião. Eu quero dizer para Deus, neste momento, que eu sou plenamente dependente, que sem Ele eu não sou absolutamente nada. A Deus eu tudo devo, a Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus a minha vida. É isso que você quer dizer também? Que Ele te dê a vitória no conflito da vida, especialmente contra o teu eu, a fim de que você verdadeiramente se torne dependente do Senhor. Que Deus te abençoe e aí receba neste momento, como oferta suave, a sua entrega nas mãos dele. Um grande abraço, ouça essa canção e diga para Deus o quão dependente você é e que você não quer lutar mais sozinho. Coloque sua vida nas mãos de Deus através dessa canção. Enquanto você estiver escutando a mesma, ponha-se em pé aí onde você está, que estaremos orando juntos em nome de Jesus.
Muito obrigado, Senhor Deus, porque observamos neste momento que Davi era plenamente dependente do Senhor. A gente quer muito se parecer com o Davi desta batalha, mas às vezes temos nos parecido mais com Golias, porque vivemos por aí procurando intrigas, rixas, briga, confusão, quando deveríamos procurar servir as pessoas, o que significa te servir também. Ajuda-nos a não brigar com as pessoas, mas amar as pessoas acima de tudo. E se nesse momento há alguém que anda brigado com uma outra pessoa, mesmo no ciclo religioso e social que frequenta, ajude-a para que possa, ó Deus, refazer esses laços de amizade, de relacionamento o quanto antes, porque não somos felizes vivendo como Golias, e às vezes para brigar transformamos camundongos e elefantes, superpotencializamos os problemas, maximizamos e criamos um drama terrível. Ajude-nos a agir como Davi e não como Golias, a sermos dependentes do Senhor para treinarmos, para nos prepararmos, para termos de fato uma coerência e para que possamos, ó Deus, apenas refletir a Tua vontade. Nas Tuas mãos nos entregamos agora e que esta juventude seja parecido com este Davi da batalha e não com o gigante Golias. Que nos assemelhemos cada vez mais ao Senhor Jesus acima de tudo, pois em nome dele te oramos. Amém.